E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Neves e na aula de hoje a gente vai estar destrinchando a questão do layout de mapas. Nessa aula a gente vai estar construindo um layout de mapas voltado ao mapa de solos que nós tínhamos construído na aula anterior. Então a gente vai abrir ela, né, de acordo com o que vocês salvaram. Preferencialmente vocês podem vir aqui em projetos ou abrir direto no gerenciador de arquivos de vocês. Então eu vou fazer pelo esquema do projeto. Vem aqui em projeto, você vem em abrir e aí ele vai para a sua área, né, seu gerenciador de arquivos. E aí, nesse caso, como eu tinha salvado nessa pasta em específico, Eco Monitoria Neves, eu já tenho aqui ela aparecendo. Então eu vou selecionar ela, vou abrir. E aí, essa mensagem aparece porque, como eu estou abrindo hoje na versão 3.28.3, ele aparece essa mensagem para dizer que ele está numa versão diferente, está sendo aberto numa versão diferente, e esse arquivo ele foi feito em outra versão. Então pode aparecer alguns erros, nesse caso diz que não foi carregado completamente, mas a gente vai realizar dessa mesma forma. É preferencial que vocês façam as atividades sempre na mesma versão do QGIS, para não dar erro. Vocês baixaram uma versão, então continuem com ela até o final da disciplina, para que faça mais sentido e vocês tenham o menor número de problemas possível. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente tem esse mapa que a gente conseguiu gerar na aula passada, com os rios, os pluviômetros e os solos. Então, a gente vai fazer um mapinha mostrando tudo isso, com legenda, rosa dos ventos, com a escala do mapa, todos os pontos que normalmente aparecem dentro de um mapa. Então, para a gente criar o nosso mapa, a gente vai vir em projeto novamente, e nós vamos em novo layout de impressão, ou se dá simplesmente um Ctrl P. Então, eu clico aqui nessa parte, e ele vai pedir para você nomear. Eu vou colocar como mapa solos eco eco. E aí você dá um OK e ele vem para essa tela, que é como se fosse uma nova aba, tá? Que o QGIS ainda está aqui, ó. Você tem a sua área, que você já estava mexendo, e você tem a parte do mapa, onde você vai trabalhar o seu layout. Então, vindo para ela, o que a gente pode começar? Você vai definir com que tipo de papel você vai trabalhar, né? Com que tipo de folha você vai fazer uma impressão. Normalmente você faz uma impressão, pode ser numa folha A2, numa folha A3, numa folha A4. Então você tem que definir isso. Para isso você vai vir nas propriedades, às vezes pode estar desselecionado, não está aparecendo nada. Então você clica na sua página, dá só um clique aqui, ó, com o botão esquerdo, e aparece aqui na lateral. Quando não estiver aparecendo nada, é porque você clicou fora. Eu cliquei fora, estou clicando no botão esquerdo aqui fora do mapa. Quando eu clico dentro, aparecem as propriedades. Então está selecionado A4. Vamos colocar 2, só a fim de demonstração para vocês. E vocês veem que aumenta o tamanho, porque vai ser proporcional ao tamanho de uma folha A4. A régua aqui do lado para demonstrar isso. Então, show. Vou deixar no modo paisagem, orientação no modo paisagem mesmo. E aí eu vou dar só um zoom aqui, para ficar direitinho, show. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar aquele mapa. Para isso a gente vem antes aqui e dá uma conferida se ele está do jeito que a gente quer. Antes eu vou fazer um tipo de alteração aqui, que é o seguinte. Eu vou vir nesse mapa de solos, que nesse caso, esse. Vou clicar com o botão direito, vou em propriedades. Então eu vou fazer uma alteração aqui da simbologia, considerando que, como a gente vai fazer um mapa, a gente agora vai visar a questão estética. Então, é melhor para o leitor que ele consiga interpretar da melhor forma. Porque se vai fazer esse mapa, talvez você coloque no TCC, no artigo. Então, eu vou deixar mais vistoso as linhas que separam os solos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu símbolo, na corzinha, e eu vou aqui em preenchimento simples, nesse símbolo de baixo, clico na corzinha de novo, e aqui eu consigo fazer alterações de cada símbolo. Cor do traço, vou deixar a cor do traço na cor preta, arrasto essa coluna aqui, eu deixo aqui embaixo, dou um OK. E aí, ó, ainda não alterou. Eu vou nessa linha, no estilo do traço. Aqui eu vou na largura do traço. A gente pode conferir que tá 0,26. Deixa eu aumentar, para vocês verem melhor. 0,26. E aí eu quero aumentá-la. Eu vou deixar num 0,40. A gente vê como é que fica. Vou dar um OK e eu vou aplicar. Olha como ficou. Um pouco mais vistoso. Então a gente vai repetir esse mesmo passo para os demais. 2 vezes. Preenchimento simples. Cor do traço, eu quero na cor preta. Coloco no máximo. E aí, show. Só faltou alterar a largura do traço. Se não me engano, a gente colocou 40. Dá um OK. Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa.
Show. Com esse passo concluído, a gente aplica e agora ele veio para os demais. A gente dá um OK, a gente pode sair dessa tela. Com isso, o meu mapa já melhorou da forma que eu queria. O que a gente vai fazer agora? Eu vou decidir um parâmetro que eu quero adicionar no meu mapa. Eu quero que meu mapa tenha apenas os solos e os pontos pluviométricos. Eu não quero os rios. Então, eu vou adicionar inicialmente contendo os rios, para vocês entenderem como funciona, e aí eu vou fazer o layout de mapas. Inclusive, deixa eu até retirar esse dissolvido bordeado, que a gente não tem necessidade deles. O que a gente vai fazer? Eu vou agora trabalhar no layout. Volto lá para o layout. Pronto. Então aqui, por exemplo, a gente vai fazer a adição da imagem. Eu não tenho essa barra aqui lateral, né, essa barra da esquerda. Como é que eu faço para adicionar ela? De novo, vocês vêm aqui, num lugar que não tem nada, clica com o botão direito do mouse, e aí aqui ó, você tem tanto painéis quanto barra de ferramenta. Painéis está associado a essa área aqui da direita, né? Tanto que se eu tirar uma ferramenta, ó, deixa eu colocar mais para cá para vocês verem. Se eu tiro guias, aqui vai sumir os guias. Ó. Guia sumiu. Então eu venho e readiciono. E eu quero, por exemplo, adicionar ou retirar aquela barra de ferramentas ali do lado. Tem justamente em ferramentas. Barra da esquerda sumiu. Então eu venho novamente, adiciono ferramentas e agora está ali. O que a gente vai fazer? Vamos adicionar o mapa. Eu venho bem aqui nesse símbolo de adicionar mapa, clico nele, seleciono algum ponto em que eu quero adicionar, clico com o botão esquerdo uma vez, arrasto o tamanho que eu quero e eu posso soltar. Não precisa clicar de novo. A gente adiciona aquele que está lá selecionado no nosso ambiente. O que pode acontecer? Quando você for selecionar o mapa, ele pode vir da forma como ele está lá no QGIS. Então, se eu volto lá para o QGIS, por exemplo, e eu deixo o mapa dessa forma, estou trabalhando com ele aqui, e eu deixo ele mais aqui para a lateral. Quando eu for adicionar no QGIS, né, vamos supor que eu não tenho esse daqui, ó, venho aqui tanto na mãozinha, que você pode manipular, e aí, por exemplo, eu estou aqui com o meu mapa selecionado, com este item do mouse, com um quadradinho em volta, eu consigo arrastar ele para um canto do mapa ou para outro, e dentro dele eu também consigo modificar, né, o tamanho desse mapa. E aí, por exemplo, se você der um zoom aqui, ele não vai mudar nada. Você vem aqui nessa ferramenta, mover o conteúdo do item, e aqui dentro eu consigo modificar onde que ele vai ficar dentro dessa barra ao qual eu coloquei. Então, se eu quero colocar ele bem aqui no cantinho, eu posso. Agora, se eu quero dar um zoom, adicionar, com o scroll do mouse, pode só aumentar ele. Lembrando que se você só usar o scroll, ele vai aumentar muito. Como eu não estou usando o mouse, eu estou usando o touchpad do próprio notebook, ele vai de uma forma mais delicada. Mas no mouse, se você for com o scroll, ele vai de uma forma muito grosseira. Ou ele vai dar um zoom muito grande, ou ele vai dar... ou ele vai reduzir muito. Então, o que você faz? Você segura o Ctrl e faz o scroll. E ele vai dessa forma lentinha, como eu estou fazendo aqui pelo touchpad. E aí você consegue aumentar para ele ficar mais do tamanho do retângulo da área que você tinha selecionado. E aí, por exemplo, clico aqui uma vez e eu apago com a tecla de apagar do próprio teclado. E aí o que acontece? Às vezes você vai adicionar e o seu mapa está dessa forma. Ó, ele não está aqui centralizado, eu coloco ele aqui mais para a lateral e eu vou adicionar. E aí se eu venho aqui no mapa e adiciono, adicionar mapa, ele vai vir da mesma forma que ele está aparecendo lá na minha tela no QGIS. Como é que eu corrijo? Venho aqui na ferramenta de mover o conteúdo do item e arrasto. E aí eu quero dar um zoom, scroll do mouse, coloco ela no tamanho que eu desejar. Vou dar uma centralizada para ficar mais bonitinho. Show! E aí aqui eu consigo alterar para onde eu quero. Eu quero deixar bem aqui. Aqui eu consigo aumentar o tamanho. Então eu quero deixar ela mais preenchendo melhor a minha área. Show! E às vezes pode dar algum erro de ficar mal posicionado, você reposiciona de novo. Show! E aí um detalhe, eu adicionei aqui o mapa, ele vem da forma como ele está lá no QGIS. Então vocês podem reparar que eu tô... E aí se você não quiser dar zoom, você só vem aqui na mãozinha. Ó. Clica na mãozinha, você arrasta dentro do próprio layout. Tipo, eu não vou arrastar o mapa. Eu estou segurando aqui o mapa e eu não consigo arrastar ele. Você só consegue arrastar o mapa se você clicar em alguma dessas ferramentas. E aí, por exemplo, vocês podem notar que aqui está com os rios adicionados. Ó. Só que eu não quero os rios, eu quero só os solos e os portos pluviométricos. Então eu venho lá na minha parte dentro do QGIS e eu vou desselecionar. E aí o que acontece? Se eu desselecionar, olha como está agora, e vier aqui no layout, eu não preciso adicionar de novo. Eu só vou atualizar, bem nas ferramentas de redesenhar. Então redesenho e agora sumiu os rios.
E aí, se você vai adicionar alguma outra camada, como o estado do Ceará, para mostrar onde que está esse estado, se você vai adicionar o mapa mundi, tudo isso você vai fazer lá dentro do QGIS. Então, toda alteração que eu fizer aqui dentro, como por exemplo, eu agora vou adicionar uma nova camada. Eu vou colocar aqui o vetor do município, do estado do Ceará, na verdade, né? Então a gente vem lá, deixa eu procurar onde que está o meu. Pronto, vim no meu arquivo do Ceará, ok, né, que vocês têm acesso. E, por exemplo, eu vou vir aqui no do Brasil, porque no do Brasil eu vou ter o seguinte, eu vou ter os estados do Brasil, então eu consigo adicionar o estado do Ceará. Então com isso, ó, limites da federação, adicionar o arquivo SHP. Nesse caso, então no meu caso, o meu arquivo SHP é esse de maior tamanho. E como eu tinha explicado na aula passada, o meu fica nessa forma, ele não fica aparecendo o termo SHP, ele aparece a origem da forma AutoCAD porque eu tenho o AutoCAD baixado. Então eu clico uma vez, pronto, nós adicionamos. E aí com isso, o que a gente vai fazer? Ó? Só voltar aqui para vocês conseguirem visualizar. Olha como é que a gente tem aqui, temos o Brasil com a delimitação dos estados. E aí com isso, caso você vá adicionar lá, inclusive como eu já adicionei ele aqui na minha tela, se eu for lá para o meu mapa, olha como que vai ficar, ele redesenha automaticamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir, tirar isso daqui, e aí eu vou adicionar o meu mapa, e lá eu vou travar. Só que como eu já expliquei para vocês, como ele se redesenha, se eu vier aqui, redesenhar, ele volta para o que eu tinha. E aí como que eu faço para não acontecer isso? Porque eu vou trabalhar mais vezes lá, eu vou adicionar mais camadas. Então eu venho aqui nas propriedades do item que eu tenho, qualquer coisa, você clica em cima, ó. Lembrando que se eu clicar fora, como esse item, lembrando que se eu clicar fora, ele some essa propriedade, então eu tenho que vir dentro do mapa com essa função aqui selecionada. Se eu tiver com a mãozinha não vai, tem que estar com o botãozinho do mouse, com esse quadradinho, selecionar mover item. E aqui dentro eu consigo fazer o seguinte, travar camadas. Lembrando que esse travar camadas não é o mesmo que quando eu venho aqui no item, eu consigo ver tudo que eu tenho adicionado. Como eu só tenho um mapa, então só vai aparecer ele. Se eu vier aqui nesse cadeadozinho e travar, não é a mesma coisa, porque aqui eu só não vou conseguir mais modificar ele, ó. Mesmo que eu venha nessas funções, ó, eu não consigo alterar ele, porque eu travei ela. Mas se eu mexer lá no QGIS, ela vai interferir aqui. Então eu tenho que vir aqui nas propriedades de fato, clicando na minha imagem, né? Clicando no mapa que eu tenho, e eu tenho que travar a camada. Com a camada travada eu posso adicionar o mapa do Brasil, adicionar o que eu quiser lá, que ela não vai modificar esse mapa aqui. E aí, por exemplo, uma alteração que eu quero fazer é aumentar o tamanho desses símbolos, dos solos e dos pluviômetros. Eu tenho que destravar a camada, e eu posso vir aqui no meu mapa e alterar a simbologia. Da pluviometria, propriedade, simbologia, eu vou aumentar o tamanho desse marcador. Nesse caso ele está com o tamanho 3, vou colocar o tamanho 10, por exemplo. Vamos aplicar para ver como é que fica. Deixa eu deixar um 7. Show. E aí eu posso vir aqui no de solos, propriedades, botão direito, propriedades. Aqui em rótulos, que é o que eu quero modificar. E aqui eu posso aumentar o tamanho. Colocar 20. Vamos aplicar. Deixa eu só colocar um bold, que aí com esse negrito fica até melhor de enxergar. Você pode fazer outras alterações, mas, enfim, visando algo mais didático, vou deixar dessa forma. E aí, quando eu vier aqui para o meu mapa e redesenhar, ele está num tamanho maior. E aí você altera da forma como você bem entender. Se quer aumentar, diminuir, enfim, vou deixar dessa forma. E aí, o que a gente vai modificar agora? Lembrando de travar essa camada que eu não vou mais trabalhar com ela. O que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar o mapa de representação de onde esse município está, né, o município de Madalena está dentro do estado do Ceará. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para o QGIS. Lembrando que em nenhum momento a gente sai do QGIS, eu só venho para essa tela de trabalho e aqui a tela de trabalho dentro do layout. Então o que a gente vai fazer? Para representar eu preciso dos municípios. Como eu não tenho mapa de municípios aqui, eu vou adicionar. Então vetor, nessa de 3 pontinhos, e eu vou procurar pelo meu municípios. Pode ser esse, limite municipais. Pronto.
Adicionei, lembrando que você pode adicionar dessa forma também. Eu vou arrastar aqui para baixo. Você pode colocar dessa forma aqui também, lá dentro do layout do meu mapa. Só lembrando de destravar, você redesenha e ele vai ficar com esse desenho dos municípios em volta. Como eu não quero fazer dessa forma, eu quero deixar assim branquinho mesmo, só o município, dá certo também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desmarcar a camada de solos e desmarcar os pluviômetros. Como a minha camada lá está travada, não vai dar problema de redesenhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou remarcar o meu município de Madalena que eu tinha feito, eu tinha recortado, colocar sobrepondo. E agora você vai ter esse destaque do estado do Ceará, dentro do estado do Ceará. E aí eu posso, talvez, deixar numa coloração mais destoante, sempre nas propriedades, simbologia. Na cor, eu posso deixar o vermelho um pouco mais escuro, por exemplo. E aí você pode fazer da forma como você bem entender. Dessa forma que está aqui, eu já posso adicionar lá no QGIS. Então eu venho lá novamente no meu mapa de solos, vou vir aqui em adicionar, vou colocar ele aqui no cantinho, ó, nessa parte de cá. Show. E eu consigo colocar para ficar no mesma altura aqui. Esse mapa que eu já tinha adicionado, você vai alterar aqui, ajustar. Pronto. Agora eu venho novamente nessa função, mover o conteúdo. Posso dar um zoom aqui no meu mapa, deixar ele mais vistoso, digamos assim. Show. E aí com isso, só vou diminuir essa parte, que não precisa tanto. Você faz as alterações que você achar necessário. E agora eu vou adicionar um outro mapinha. E aí como que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar o município de Madalena e o CE Municípios. E agora, lembrem que a gente tem esse aqui dos municípios, dos estados, na verdade, dos estados do Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o estado do Ceará. Você pode fazer pela seleção, de selecionar a feição, né, por expressão, e depois exportar o estado do Ceará. Então vamos fazer dessa forma. Vamos aqui selecionar, ó, da forma mais simples, como eu já expliquei nas aulas anteriores. Então a gente não precisa tá reprisando. E você pode vir nessa função aqui que a gente já tinha trabalhado. Lembrando que se ela não estiver aqui, você clica com o botão direito no área que não tem nada. E ela vai ser essa barra de ferramentas. Ó. Quando eu tiro, ela some daqui. E aí quando eu adiciono novamente, ela volta. E o que a gente vai fazer? Vamos selecionar a nossa feição, que é o estado do Ceará. Ó, lembrando que tem que estar selecionado o que a gente quer marcar. Como aqui são os limites, ó, eu clico uma vez no estado do Ceará e está selecionado. A gente vai agora exportar, guardar elementos como, elementos selecionados como, na verdade. E aí com isso, eu vou lá para o meu lugar de salvar os meus arquivos. Vamos colocar Ceará. Assim tá bom. E aí vamos só traçar a receita da camada, porque ele está num EPSG muito antigo. Né? Então vamos colocar para o 4326, que é o mesmo do nosso projeto. E aí, nome da camada, tá tudo certo. A gente dá um OK. E show, tá selecionado. E aí, o que a gente vai fazer agora? Para destacar, a gente vai mudar a coloração dele. Vamos vir aqui em propriedades. Simbologia. Eu vou deixar ele num... Como os municípios a gente já tinha deixado a coloração verde, eu recomendo você escolher uma outra cor, que destoe das demais que já tem no seu trabalho. Então a gente pode deixar, por exemplo, um amarelo. Deixar amarelo, deixar um pouco mais claro. Dar um OK. Deixa eu aplicar. Show. Vamos deixar o Brasil do jeito que está. Vamos vir na coloração rosa. E aí eu estou ainda na função de selecionar a feição. Se eu apertar, ele vai selecionar. Eu venho na mãozinha e agora eu consigo mexer. E aqui vou deixar já ajeitadinho para quando eu adicionar lá no meu mapa ficar bonitinho e eu ter menos trabalho de modificação. Venho aqui no meu mapa e agora sim, em adicionar mapa. Vou colocar bem aqui para ficar tudo retinho. Show. E aí lembrando, ó, o mapa 2 eu não tinha travado a camada dele. Então eu venho aqui nele, ó, vou ter que voltar. Inclusive, deixa eu já, para não cometer o mesmo erro, eu vou já ajeitar esse daqui. Vou travar ele. E nesse de cá, a gente vai voltar. Seleciono Ceará, limites. E aí,
Solos, município, Ceará. Show. Voltando para cá, ele já redesenha e fica tudo direitinho. Agora eu vou selecionar ele e travar. Agora estão todas as camadas travadas. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso adicionar um mapa mundi nesse mapa do Brasil, por exemplo. Vamos fazer para ele, ficar mais bonitinho. Você pode fazer nos três, mas eu vou fazer para o mapa do Brasil, a fim de ilustração, mas em qualquer um dos três dá certo. O que eu vou fazer? Vou destravar a camada do mapa do Brasil. Vou vir. E aí aqui, ó, eu vou voltar com a configuração que estava. Esses limites. Será selecionado. A feição está selecionada, então eu vou desfazer, para não ficar lá marcada. Show. Como é que a gente vai prosseguir agora? Uma das formas é a seguinte.